Olá, tudo bem com você? Espero do fundo do meu coração que sim. Gente, provavelmente antes de ter postado este vídeo aqui onde você está me assistindo, eu tenha postado um vídeo que não era para eu ter gravado, onde eu tô falando um pouco sobre perfeccionismo e sobre as coisas não estarem perfeitas pra gente dar o primeiro passo. Ainda seguimos aqui sem as coisas estarem perfeitas. Olha o meu microfone para falar aqui com vocês. Pois é um fone de ouvido que está conectado aqui no celular, porque o microfone que eu queria gravar, só Deus sabe quando ele vai ficar carregado. Então a gente não vai deixar que o perfeccionismo mais uma vez nos trave por aqui. Olha, a gente tem que colocar as coisas em exercício, vamos colocando junto. Mas enfim, o tema hoje nem é esse. O que eu queria compartilhar com vocês? Essa semana, eu e mais algumas colegas de profissão maravilhosas, nós estávamos passando algumas orientações para uma mãe, né, sobre como melhorar as nossas atitudes, as atitudes dela frente ao seu filho, para que ele tenha um desenvolvimento dentro do que é esperado, um desenvolvimento aí de qualidade, né? E a gente falou muito sobre as características da criança e sobre a importância do brincar ali para ela, né? Que quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente está falando que é o básico que funciona. Isso daria até tema para um outro vídeo que eu acho que eu vou acabar conversando um pouquinho aqui com vocês também. Mas onde que eu tô querendo chegar? A gente falou muito sobre o brincar, sobre o lúdico, sobre como coisas pequenas fazem a diferença nessa fase tão importante de desenvolvimento da criança. Quando eu falo criança aqui para vocês, pensem em uma criança aí de seus 2, 3, 4 anos de idade, para ficar um pouco mais concreto aí na mente de vocês. E eu coloquei algo para a mãe que me chamou muito a atenção, mas não só pelo fato do que estava sendo passado para a mãe ali naquele momento, mas também para a gente trazer isso um pouquinho para nossa vida. E eu lembro que eu falei para a mãe, ao olhar para o seu filho, olhe com os olhos de criança e não com os olhos de adulto. E eu falei isso muito na intenção da gente olhar da parte da empatia mesmo, que é eu me colocar no lugar do outro. Resumindo, é de eu olhar aquela bagunça da criança, por mais que me irrite, por mais que me deixe angustiada, que também me deixaria, é de eu olhar aquilo não só com os olhos do adulto irritado que não aguenta mais ver a casa bagunçada, mas é de olhar aquilo com os olhos da criança que está descobrindo e explorando o mundo dela, que está descobrindo aos poucos o que realmente existe nesse mundo. Porque às vezes nos olhos do adulto que está ali com aquela criança, a gente vê desordem, desorganização, birra, desobediência, e que de fato isso tudo estressa mesmo, não tiro a razão. E até porque o foco aqui não é nem falar de orientação de pai, mãe, criança, mas a gente trazer para nossa vida. Então, é ir além de olhar com os olhos de adulto, vendo todos esses fatores, mas é de olhar com os olhos de criança, porque nos olhos de criança a gente vai ver descoberta, inovação, exploração, explorar novos ambientes, aprendizagem, afeto, interação e aquisição de novas habilidades. E por que é importante trazer isso para a nossa vida? Olhe a criança com os olhos de criança, porque em muitas situações da nossa vida, a gente deixa de olhar aquilo que nós estamos vivendo com os nossos olhos em busca do olhar do outro para aquilo que a gente quer fazer. Sendo que o outro não sabe 1% do que eu já passei. A gente fica numa busca constante por aprovação, por conselhos e validações, sendo que o outro está vendo com os olhos dele, não com os meus olhos. E quando a gente olha por essa ótica, é da gente pensar tanto em olhar as minhas situações com os meus olhos. Quando eu falo com os meus olhos, eu olho com a minha história de vida, com o que eu passei, com as minhas experiências, com os meus valores, com os meus princípios frente a um passo que eu vou dar em direção à minha vida, mas também de olhar a vida do outro em muitos momentos não só com os meus olhos, mas com os olhos dele. Sabe aquilo que eu falei para mãe, olhe a criança com os olhos da criança, é de eu falar, olhe para aquilo que o teu amigo está passando com os olhos do seu amigo e não com os seus olhos, com os olhos da experiência que ele teve, com os olhos da história de vida dele, não só com a tua.
Olhar dessa forma é colocar um pouquinho em ação a empatia, que é a arte de me colocar no lugar do outro. Imagina a nossa vida, deixa eu até pegar aqui. Eu tô adorando gravar esses vídeos sem roteiro, que a coisa vai fluindo assim, que é mais ou menos o que acontece em terapia, né? De acordo com o que o paciente vai nos trazendo aí. Mas enfim, imagina a nossa vida como se tudo que a gente vai construindo, as visões que a gente vai tendo, a gente fosse construindo um óculos. Aqui está o meu óculos, bem sujo por sinal. Mas imagine que tudo que a gente vai construindo, a gente vai colocando nessa lente, certo? E aí quando eu vou enxergar minha vida, eu enxergo de acordo com a lente que tá aqui pra mim. E aí da gente parar pra pensar, será que a tua lente vai ser igual à lente do outro? Se a gente for olhar pra questão do óculos mesmo, às vezes eu vou pegar um óculos que tá no grau que eu preciso, mas quando eu vou colocar aqui no meu rosto, ele não vai dar o mesmo efeito que o meu óculos aqui tem. Eu acho isso muito engraçado. Mas é da gente pensar que na nossa vida também é assim. Então, com qual lente que eu tô procurando olhar quando eu quero resolver os meus problemas? Será que é com a minha lente? É com aquilo que eu construí ao longo da minha vida? Ou é sempre dependendo da lente do outro à minha volta? Será que na hora de olhar a vida do outro, eu tô me permitindo deixar um pouquinho de lado o meu óculos e tentar pegar 1% que seja do óculos do outro para ajudar ele de acordo com o olhar que ele tá tendo sobre aquela situação em específico? E assim, fica tranquilo que essa não é uma tarefa fácil mesmo. Até porque eu imagino que para essa mãe que eu falei no começo do vídeo, não seja fácil para ela olhar a criança com os olhos de criança. Porque criança dá trabalho, criança quer fazer bagunça, quer fazer arte, parece que faz questão de desobedecer, mas é porque ela está aprendendo sobre o mundo que a cerca e nós adultos temos a missão de apontar para ela qual que é a direção mais correta. E para que essa criança entenda qual é a direção mais correta de uma forma que seja afetiva e harmoniosa, eu vou ter que colocar em muitos momentos a lente e o óculos dela. Isso serve para essa mãe, isso serve para mim, isso serve para você que está me assistindo, da gente parar para pensar com qual óculos que eu tô olhando algumas situações da minha vida. Com qual óculos que eu tô olhando situações da vida de outras pessoas que são importantes para mim. Isso também nos permite até mesmo refletir sobre de qual forma que o meu óculos, que a lente do meu óculos vem sido construída ou como ela foi construída ao longo do tempo. Mas se a gente for pensar bem, isso é tema até para outro vídeo. A mensagem mesmo final que eu queria deixar aqui para você é a mesma talvez que eu e minhas colegas de profissão a gente tenha deixado para essa mãe. Olhe para a criança com os olhos de criança. Olhe para a sua vida com os olhos da sua criança interior, do que tem aí dentro. E também se permita, em alguns momentos, olhar para outras situações que não dependem de você com os olhos daquele que sim depende para que aquela situação flua. Isso é se colocar no lugar do outro, isso é um exercício, tá? Não pense que é algo que a gente vai conseguir de uma hora para outra. Às vezes é mais fácil para um, às vezes é mais fácil para outro, justamente pela forma como essa lente dele foi construída. E tá tudo bem. O principal é a gente reconhecer que talvez isso para mim não seja tão fácil e é por isso que eu preciso colocar ainda mais em prática. E acredite, fazer as coisas dessa forma nos permite grandes mudanças e reflexões da nossa vida como um todo. Porque o que importa não é nem só a situação em si, mas é a maneira como eu olho para ela. Isso muda a nossa forma de agir, de trazer mais leveza e tranquilidade no nosso dia a dia e nas nossas relações. Então cá estou eu em mais um vídeo sem roteiro, como se fosse mesmo uma conversa aqui na minha sala, nesse bate-papo, pra gente ir refletindo um pouquinho, até porque às vezes a melhor parte da vida é dessas onde a gente não planeja e às vezes sai melhor do que a gente imagina, né? E é isso, eu sou Joyce, sou psicóloga, fico por aqui e te espero para mais um vídeo, para mais um bate-papo, pra gente ir refletindo aqui junto sobre a vida. Um beijo e até mais!